começar a mostrar, tá? Ó, espera. Como é que eu me coloco no mudo? Ó, 0 pessoas, mas daqui a Tá. pouco já vai tudo. Tá, enquanto não tem ninguém, a gente vai combinando igual aqui. Mas talvez já tenha. Então aqui me coloco, aqui eu mudo. Ó, eu já tô olhando. Hein? Aqui eu mudo. Falaram, entrou? Deixa eu falar. Já. Hein? Aqui eu mudo. Gente, é aqui. Já tá, meu. Tá. Boa noite a todos. Gente, boa noite a todos. É muito bom, a todas, especialmente a todas vocês que estão aí, né? E mais o pessoal que está começando a entrar na live, que vai poder estar participando conosco. Mas contar para vocês, que até já sabem na nossa conversa anterior, né? Mas que a minha primeira experiência em fazer uma sala de conversa, né? Para que a gente possa se encontrar mesmo que de longe. E eu escolhi esse dia, que é um dia especial, né? Eu dizia hoje mais cedo, num dos grupos que a gente participa com a comunidade indígena, que a gente sabe que todo dia é dia dos povos indígenas, né? Dia de respeito, de valorização. Mas hoje, em especial, já que tem esse dia, né? A gente aproveitou, então, também para resgatar um pouquinho dessa minha experiência com as comunidades indígenas, e que bom que eu consegui localizar a Sheila Basso, que foi a primeira estudante indígena, e foi aí que começou um pouco a minha história com eles, né? Aí que eu comecei a entender melhor, a poder conviver e aprender a respeitar também essas diferenças culturais, né? E valorizar isso como um grande aprendizado na minha vida. Então, hoje, Sheila, nós já temos na FURG, que são 40 estudantes indígenas. Há 10 anos atrás entrou a Sheila e o Manuel, e nós nem sabíamos direito o que fazer e como isso ia funcionar, né? Então, a gente foi aprendendo juntos, e eles foram tendo também a paciência, né, de nos ensinar e esperar o nosso tempo de respeitar isso. Mas hoje já são 40 estudantes, 9 estudantes já formados, né? E a Sheila é uma delas. Depois a gente vai falando dos outros, né, Sheila? A gente vai lembrando também os demais que fizeram história aqui na FURG. Quero lembrar também de início, principalmente, o professor Alfredo, que foi um dos pioneiros na defesa disso, né? Eu lembro quando o Alfredo, junto com o cacique Roberto Perocan, eu conheci o filho dele mês passado, quando a gente teve o conselho, né, a instalação do conselho, veio o filho dele. Depois vou te mandar foto, Sheila. Ótimo. Tirei foto com o Alfredo e com o filho dele. Quando vieram nos procurar o professor Cozan para fazer esse desafio, então, do ingresso dos estudantes indígenas. Sim. Então, esta é a Sheila, está conosco também a Tatiana, que hoje trabalha como coordenadora para os povos indígenas aqui em Rio Grande, na Prefeitura do Rio Grande, e a Gisele, a Gi, que é da aldeia aqui do Cassino, ali aqui também é a primeira estudante indígena do IFE, que faz técnico em enfermagem, Sheila. Então, seguiu a linha do cuidado. Legal. Então, eu queria começar, senão eu vou ficar falando a noite inteira, e não é para isso, né? Eu queria começar, então, ouvindo um pouquinho o que a Sheila nos conte para todo mundo aí, pessoal que está assistindo, que está participando, que eu já agradeço a participação. Como é que foi essa entrada na FURG, as experiências todas, o que levou, né? Levou vocês a vir para cá? Contigo, Sheila. Obrigada, Darlene. Primeiramente, boa noite, né? É bom rever vocês de novo, por mais distância que a gente esteja, a gente conseguiu se rever de novo, né? Depois de anos. Mas, como a Darlene falou, a gente entrou em 2010, eu fui a primeira, foi o primeiro vestibular que saiu, né, Darlene, no caso, da FURG,
específico para os estudantes indígenas. E realmente foi uma luta, através da luta das lideranças, dos caciques que se apoiaram para tentar conseguir essas vagas que sejam específico para os estudantes indígenas, né? E realmente conseguiram, depois de anos, juntamente com o professor Alfredo, que também realmente ele é o pioneiro, junto com outras pessoas que também foram atrás para conseguir essas vagas. E conseguiram, e o primeiro vestibular saiu em 2010. Foi o ano que eu entrei, foi eu e o Manuel, no caso, que entramos, eu passei para enfermagem e ele conseguiu para medicina. Fiquei, acho que uns 6 meses ainda, de 6 meses sozinha, aí na FURG, totalmente leiga em cidades maiores, porque a gente cresceu, a gente vive dentro de uma aldeia indígena, né? Então, sair da tua raiz para viver o outro mundo totalmente diferente da nossa realidade foi um desafio enorme. Mas, graças a Deus, a gente teve pessoas, parcerias, que abraçaram essa causa e nos ajudaram bastante. E uma delas, provavelmente, certamente, é a Darlene. A Darlene sempre esteve ali nos apoiando, nos ajudando e continua nos ajudando, né? E nesse caminho a gente conseguiu encontrar pessoas que também abraçaram a causa, que foi a Tati que também ajudou muito nessa caminhada de nos apoiar, de estar ali lutando junto com a causa indígena. Então, ela também foi uma das pioneiras, está sendo uma das pioneiras que conseguiu implementar essa lei agora que tem ali em Rio Grande, né, que faz com que as pessoas vejam um pouco melhor o lado da população indígena, né, que é a saúde diferenciada para a população indígena. Mas no começo, realmente, foi difícil. Até a gente se adaptar ao ambiente, tudo foi difícil, porque eu estava sozinha lá na FURG, né? Totalmente diferente, o ambiente diferente, mas a gente foi indo devagar, com a ajuda das pessoas. Obstáculos teve bastante obstáculo, mas a gente foi indo com a ajuda de vocês, no caso, né? A FURG abraçou essa causa, a população que trabalha na FURG também abraçou essa causa. Então, para nós, foi um desafio para o pessoal da FURG, para os que trabalham lá, foi um desafio, porque para nós era uma coisa nova. E para vocês da FURG também foi uma coisa nova, né? Então, são cultura diferente que se misturou com a cultura do branco, né? Então, foi um choque, tanto para o lado dos FOC, que a gente diz que são os brancos, e para o nosso lado, que são os indígenas, né? Foi um choque, assim, de cultura, mas a gente foi trabalhando, foi convivendo, até que a gente conseguiu trabalhar de uma forma, assim, que fez com que os dois lados se conseguissem entender. E aí, me formei em 2017, a primeira graduação da curso de enfermagem da FURG, consegui essa graduação graças à FURG, graças ao pessoal que trabalha lá, que nos apoiou, graças a todos que abraçaram a causa indígena, a gente conseguiu essa graduação, tá? Mas é uma história, assim, que realmente a gente para e diz, gente, a gente passou por muita coisa, realmente, muitas pedras, muitos obstáculos, muito preconceito, isso teve bastante, e provavelmente ainda tem, a gente observa muito esse preconceito que tem ainda com a população indígena. É uma das coisas que a gente enfrentou bastante quando a gente foi para Rio Grande, né? Então, esse preconceito com os indígenas, não só com os indígenas, mas com o quilombola, com as pessoas carentes, assim, realmente tem bastante preconceito, assim. Mas foi um desafio que a gente foi indo até que conseguimos lidar com esses preconceitos, assim, do dia a dia na universidade. Deu. Eu tinha fechado para ficar melhor o som. Sim. Olha aqui, tá? Enquanto tu falavas, entrou a Josi. Lembra da Josi, assistente social?
A Josi Sim. trabalhou com a gente na época também, né? A Chamei Josi ela, foi chamei uma a das... Adriana, a Cirlei, porque Sim. a gente foi construindo isso junto e aprendendo. Convidei o professor Cozan também, né? que teve a coragem de abrir De esse abraçar a espaço, causa. de abraçar a causa, e que na época não foi fácil mesmo, né? Não, foi fácil. Mas tem uma história muito importante que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Que a comunidade saiba o que era a preocupação da comunidade que trouxe vocês para cá, né? Da família, da aldeia, na verdade, da grande família que é a aldeia. Eu lembro que por 2 vezes a gente reuniu fora daqui, né? O pessoal chegou a visitar Iraí. Eu não me lembro se foi em Iraí ou se foi em outro lugar que a gente fez meio que um conselho, né? Para saber como é que os estudantes estavam, se eles estavam rodando ou não, se eles estavam atentos, se eles estavam preocupados. Então, isso faz com que a gente... e eu estou dividindo isso com vocês, porque isso é uma responsabilidade coletiva. E esse é um aprendizado com as comunidades indígenas, né, meninas? Essa preocupação, não com o individual, mas a preocupação com o coletivo, né? da grande família da aldeia. Então, isso, sim, que bom que a gente traga que o branco traga para a sua vida também, né? Dentro dessa nossa ancestralidade, dessa união. E dizer também que eu não tinha dito no início, né? Que, na verdade, essa homenagem é para vocês que são os verdadeiros donos dessa terra, né? Todos nós, e eu espero que eu tenha alguma coisa de indígena, assim, gostaria muito de ter, né? Mas essa ancestralidade... Tem coisa de indígena, sim, a garra que tu tem. Isso vem da população indígena. Eu imagino que sim, eu acredito que sim. Eu acho que a minha bisavó tem alguma história, mas eu não consegui descobrir. Mas de resgatar isso, né? Eu lembro dos compromissos que fazíamos com relação a isso. Porque cursos como o da Sheila, o curso de enfermagem, curso de medicina, não são cursos fáceis para ninguém, né? Imagina alguém que tenha que se adaptar a isso, adaptar a convivência universitária, né? Que tem um modelo extremamente individualista, né? Cada um veio para se formar, para aprender, poder fazer isso. E viver em casa de estudante, né, Sheila? Que vocês vieram e acabaram morando em casa de estudante também, né? Sim. Mas então, só para a gente poder passar para o pessoal também, aí para as outras meninas, né? Falar disso, da importância disso e do aprendizado que foi. A Sheila é caigangue, mas nós tivemos alunos guaranis e de diversas outras etnias, né? Eu me lembro esqueci o nome dele agora, que chegou no ano seguinte. Oi? Pacará, né? É isso, Sheila? Oi. É Pacará? O Pancará, que foi o André, que também é uma outra etnia que também entrou, né? Na época que eu estava lá ainda, ele conseguiu passar pela medicina. Então, teve realmente várias etnias, né? Guarani, Caigangue, Pancará. Então, teve várias etnias que também tiveram que conviver juntos ali, como a Darlene disse, né? Em coletividade, né? Então, o indígena, ele tem isso de viver em coletivo, de viver em coletividades, em comunidades, assim. Esse é uma coisa que vem da população indígena, né? Não só dos caigangue, mas da população indígena mesmo. Viver em coletividade, esse é uma coisa assim que caracteriza os indígenas mesmo. E que bom que isso nos ensina também, tá? Bom, depois a gente passou por uma outra experiência, né, Tati? Foi em 2013, quando chegamos com o prefeito Alexandre na prefeitura, e aí em seguida veio a demanda veio a demanda das comunidades indígenas, né? Era verão, o pessoal de Iraí que estava ali no cassino, e a partir daí a gente começou a amarrar. Na época, acho que a Sheila também interviu aí em defesa, né? Nos trazendo a lembrança desse cuidado que tínhamos que ter, né? São histórias que se cruzam, a gente começou a trabalhar... Oi?
São histórias que se cruzam, né? Porque ela começa na FURG e depois ela passa para a prefeitura quando a Sheila e o Manuel passam, então, a ser estagiários nossos, né? Isso mesmo. É como um rio, né? Ela vai em diferentes caminhos, mas ela segue o mesmo curso, assim. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre o início da FURG e eu tive que recorrer ao papelzinho aqui para secar as lágrimas, porque eu me emociono, porque eu me lembro da Sheila também como, para mim, nesse tempo que ela foi estagiária, né, como uma grande mestra, né, como uma grande professora, e eu não tinha tido muito contato com povos indígenas, e a Sheila sempre com muita paciência, ela, o Manuel, a Josi, explicando para nós como a gente deveria fazer, e principalmente assim, com muita paciência, passando para nós essa maneira de ver o mundo deles, né, que é diferente, esses valores que são diferentes, que é o que realmente faz o povo indígena ser diferente, né? Que as pessoas muito aquilo de dizer, mas o índio tem que ser assim, tem que ser assado, tem que estar nu, tem que estar no mato, se tem celular não é índio. A gente ouviu muita coisa disso, assim. Eu me lembro na época alguém usava um aparelho e aí me disseram, mas essa é índia. Eu digo, sim, ela é caigangue. Mas ela usa aparelho no dente. Então essas coisas assim, né, esse tipo de preconceito. E, na verdade, o que faz o índio é justamente isso que tu estava falando, né? Da coletividade, os valores, a maneira como tratam as crianças, como tratam os mais velhos, como se enxergam no mundo, né? A não diferenciação entre melhor ou pior, a vida de uma árvore, de um animal doméstico, de um ser humano, ela tem o mesmo valor, né? Então, isso é coisas assim que eu muito aprendi com eles. Mas dentro da prefeitura, a trajetória foi essa, assim, começou a partir de uma provocação de reclamações justamente por parte da Sheila, com o intermédio de dois grandes amigos, né, que são também responsáveis por tudo isso que a gente faz hoje, que é o Lu e a Lu, né, que foram as pessoas que ajudaram muito a plantar essa semente, assim, de trabalhar as questões indígenas também. E aí a gente começou a tentar amenizar algumas questões de saúde que aconteciam com a população sazonal. E a Sheila era a grande interlocutora, né? Como estagiária da prefeitura, como estagiária do programa, e ela fazia essa interlocução entre a comunidade, nós e a unidade de saúde. E ali a gente começou o trabalho, então, dentro da prefeitura. Entrou aqui, Sheila, o professor Ernesto, que era vice-reitor na época também, né? Lembrando, dando um beijão para o Ernesto, pessoa queridíssima, né? E que pegou junto com o Cosan nesse grande desafio. A gente hoje está falando dos indígenas, né? Mas o que se criou outras pautas dentro da universidade na época, que foram, né, a comunidade negra, os quilombolas. Eu lembro do professor Jean, eu não consegui localizar ele, né? Mas o professor Jean teve uma rápida passagem e muito importante na universidade, que nos ajudou, na época, a ampliação das vagas, né? Do número de vagas expedidas aqui. A Regininha, que trabalhou com a gente também como assistente social, né? Então, que bom que o pessoal está vindo e a gente está podendo, mesmo que virtualmente, se reencontrar, né? Mas a Tati estava falando dessa questão da nossa experiência na prefeitura, né? E dizer, hoje a gente está com 3 aldeias no nosso município, né? De 2013 para cá, né? Se criou essa possibilidade, né? E essa abertura e acolhimento do prefeito Alexandre, no sentido de respeito, né? De abrir um espaço e de criar espaço para que essas comunidades pudessem estar aqui de forma respeitosa. A gente sabe, né, Tati, que não é tudo que se gostaria, mas muito tem se feito. A Tati pode falar um pouquinho aí dos mecanismos que foram criados e tal. Na verdade, assim, Darlene, a gente, com certeza, pelo que a gente gostaria, né, as coisas seriam bem diferentes, mas
em Rio Grande a gente não tem o que reclamar, não. A gente está avançando, nós avançamos muito nesses últimos 8 anos, né, de trabalho, e temos, assim, algumas questões, nós temos um pioneirismo, né, que é o primeiro Conselho Municipal dos Povos Indígenas do Estado do Rio Grande do Sul, e nós conseguimos aprovar o ano passado essa lei, né, uma coisa que é um legado que fica para a população indígena no município. Nós temos também, junto com a criação do Conselho, a gente teve a criação da coordenadoria, que é um instrumento importante também para tratar essas questões, né, para auxiliar a gestão municipal no tratamento dessas questões, assim, das populações indígenas. E nós temos também o comitê que foi formado em 2017, que é um dos grandes bases desse trabalho, né? Tanto da criação do conselho quanto da criação da coordenadoria. Então, a gente tem avançado bastante, nós temos uma política diferenciada no atendimento à saúde, nós temos várias outras atividades, principalmente agora, durante essa pandemia, né, nós colocamos em ação o plano de prevenção ao contágio nas aldeias, então a gente conseguiu garantir bastante as condições de dignidade humana, né, das aldeias e das populações que têm que ficar em isolamento, que têm as suas atividades, né, paralisadas, principalmente durante o mês de abril, que é um mês tão importante para nós, que a gente faz a campanha do Abril Indígena, que a gente faz visitas nas escolas e todas as outras atividades. Mas é isso, assim, a gente avançou bastante, a gente tem a nível nacional também, o nosso trabalho na prefeitura é muito elogiado, pela questão do acolhimento, pela questão da política inclusiva, né, para os povos indígenas. É uma que eu gosto muito de lembrar, o ano passado, durante a FEARG, nós conseguimos garantir o direito das aldeias ter um espaço na FEARG, né, para exposição de artesanato, nossa feira tradicional de artesanato, não pode faltar aos povos indígenas, e a Amperg fez essa parceria conosco e nós conseguimos, né. E aí, durante a feira, um dia apareceu uma senhora, o cacique me trouxe uma senhora para conversar, e eu estava por ali, e ela era uma representante da ONU. Então, assim, ela teve um grande interesse na feira, ela foi atrás para saber se a feira de artesanato tinha, né? E aí nós conversamos um bom tempo, assim, eu expliquei para ela quais eram os como é que era a nossa política de trabalho na prefeitura, e ela ficou encantada, porque em muitos municípios não acontece nem 1/3 do que a gente consegue fazer, né? É com bastante luta, mas é também porque tem a população rio-grandina, ela é muito solidária, e ela entende muito isso, assim, sabe? A gente consegue muitas coisas. A criação do conselho, né, o dia da posse do conselho, para nós foi um momento extremamente forte, meninas. Sentiu essa presença, a Sheila falava da força, né, porque não pode ser um povo fraco para resistir tudo que os povos indígenas resistem, né? Então tem que ser um povo muito forte. E isso estava muito presente no dia e na mística que foi feita, né, na composição do conselho. Isso deixou bastante a todos nós, né? Ao prefeito, ao secretário, todos nós muito emocionados, percebendo essa força que traz esses ancestrais, indígenas, né? Mas falando um pouquinho com a nova geração, eu estou falando de ancestralidade e de tempo, né? E a Gi, então, ela vem representando isso, essa nova geração indígena aí, com a sua alegria, com a sua boniteza. Tá? Obrigada. É isso mesmo, né, Gi? Mas falar um pouquinho da experiência. A Gi é a primeira aluna indígena, então, no IFE Sul, aqui no nosso IFE, né, que é o antigo CTI, que é cria da universidade, mas que bom que hoje também está acolhendo e tem uma política específica para a questão dos povos indígenas, né? Fala um pouquinho, Gi, conta para nós. Oi, boa noite.
Meu nome é Gisele Leopoldino, sou da etnia Caiganga. Atualmente moro na aldeia indígena Goitã, aqui de Rio Grande. Então, quero primeiramente parabenizar a minha família, o meu pai, que é o Cláudio Leopoldino, que é o cacique da aldeia, e esse dia comemorar o Dia do Índio, índio também, e atualmente estou cursando técnica de enfermagem na Universidade Federal de Rio Grande, que é o IFE, e sou natural da terra indígena do Guarita, mas como a minha família vem enfrentando, passando muita dificuldade por parte de financeira e também por parte de recurso que nós viemos enfrentando, né, para nós, porque aqui em Rio Grande nós viemos para cá, eu veio para cá por causa das universidades que lá onde eu morava na Guarita eles não valorizavam os indígenas, né, e a nossa cultura, e nós viemos para cá procurando o melhor para nós. E aqui chegamos aqui, agora estamos aqui, a Tati ajudou nós, nossa, eu não tenho como agradecer, não tenho palavras de agradecer a Tati, né? E o prefeito também, né, que está nos ajudando muito. E é isso. Acho que é a conexão. Tá falhando um pouquinho a conexão, mas acho que a gente conseguiu, né? Josi, conta assim, quantas pessoas hoje vocês vivem aí? A Gi? Gi, tá conseguindo ouvir? Oi, tô. Em quantos vocês são na aldeia aí? 5 pessoas. Quer dizer, 5 famílias. É. 5 famílias. 5 famílias. Para que a comunidade saiba onde fica, né? É ali no horto, do lado do horto. Normalmente, de um lado, hoje estão as casinhas onde ficam os indígenas de Iraí, que veio no período do verão, né? Que é sazonal, a gente chama de uma aldeia sazonal. E do lado, então, fica a aldeia onde a Gi mora, o seu Cláudio ali. Né? Quem quiser visitar, hoje não, né? Agora não, que a gente está em período de quarentena e a gente deve ficar em casa, né? E tem outros mecanismos de conversar. Mas depois, quem quiser conhecer, pode ir lá conversar com o pessoal, conhecer, porque é muito rica sempre a experiência deles, né? Mas, Sheila, nos conta um pouquinho o que tu faz agora, né? A gente falou da tua história, né? A Sheila é originária de Iraí, da comunidade de Iraí, né? E hoje ela está lá de volta, então a gente quer saber como é que está um pouquinho esse trabalho dela lá. Gente, passa um trajeto na memória em resgatar lá do fundo, escutando a Tati falar de como surgiu, né, realmente a saúde indígena ali em Rio Grande. Foi realmente uma luta, hein? A Tati continuou ali, continua até agora firme e forte, e realmente tu passa um filme na memória mesmo, te passa um filme de todos os obstáculos, todas as dificuldades que você passou para conseguir chegar, para ter o que tem agora em Rio Grande. Gente, todos estão de parabéns. Realmente é de se emocionar mesmo, porque a gente começou do nada, né? A gente começou só com a força de vontade. A Tati sabe disso, a Darlene sabe, e realmente, só com força de vontade a gente foi à luta para conseguir que tenha uma saúde adequada para a população indígena, né? Que o atendimento seja de melhor qualidade para a população que se desloca para o verão para lá.
realmente passa um filme na cabeça. E a minha trajetória realmente começou disso, né, Darlene? Eu já estava cursando a enfermagem, né? O Manuel já estava junto já, ele já estava cursando o curso de medicina, então, para nós, foi mais fácil a gente ter conseguido atuar junto com a população indígena, que na época era só no veraneio, né, Tati? Que não tinha aldeia ainda, que bom que tem aldeia. Eu vou ver se até o final do ano, se tudo voltar ao normal, vou ver se eu lá conheci essa população indígena também, conheci a aldeia deles, que realmente surgiu através da conquista de muitas pessoas, né, muitos envolvidos, para se ter essa aldeia aí no Horto agora. Fico muito feliz que tenha essa aldeia, que tenha realmente uma população fixa, porque foi uma luta do Luciano e da Luciana que queriam que tivesse uma aldeia indígena no Cassino, e realmente agora se concretizou, né, esse sonho deles, né, então, que bom saber que tem essa aldeia lá agora, lá no Cassino, e tenham esse atendimento, que no começo foi difícil, foi realmente bem complicado, para se ter um atendimento diferenciado na saúde, no atendimento na saúde dessa população que se desloca, né, todo verão, todo final do ano, para comercialização dos seus artesanatos. Então, a população se desloca da sua aldeia para vender o artesanato em Rio Grande, né? Então, a gente observou essa dificuldade que eles têm de não ter o atendimento tanto na parte da saúde, né? Então, a gente viu essa dificuldade, a gente foi atrás com força de vontade, com a participação, com o apoio. E o bom disso é que sempre a prefeitura, o prefeito sempre teve à disposição para nos escutar, para nos apoiar. E isso, para nós, para a gente conseguir o que se tem ali, é uma conquista muito grande. Então, teve a participação do prefeito, para nós, foi a parte essencial. Então, tendo o apoio ali do pessoal da administração, foi muito bom. E eu agora, atualmente, depois que me formei, voltei para minha aldeia, estou morando na aldeia, trabalho na minha aldeia, tá? Sou a enfermeira-chefe da unidade básica que tem dentro da aldeia, então a gente trabalha com uma enfermeira indígena, que sou eu, um técnico indígena que trabalha e mora na aldeia também, tem uma auxiliar de saúde bucal que é indígena, trabalha comigo também. Eu trabalho com 4 zaizãs, que são os agentes de saúde, que são indígenas e moram aqui na aldeia também. Um médico, que ele não é indígena, e 2 técnicas que também não são indígenas, e um dentista. Esse é a equipe que trabalha comigo para atender a população aqui da aldeia indígena de Iraí. Então, a gente trabalha com 800 pessoas, em torno de 250 famílias que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com demandas dessa população, das pessoas que convivem aqui. Para nós, que é indígena, é mais fácil a gente trabalhar, atuar com a população indígena, porque a gente consegue já ter o entendimento da linguagem deles. Então, a gente já consegue ter essa comunicação já melhora para nós. Então, a gente já consegue entender o caigangue, que a gente mora, convive com eles direto, então para nós facilita muito o trabalho, né? Então, faz 3 anos já, desde 2017, que eu atuo como enfermeira aqui na minha comunidade. E realmente, obstáculos a gente vai ter, a gente tem tanto no trabalho, mas para nós aqui está sendo, para mim, no caso, que fiquei anos fora, praticamente quase já 7 anos fora da aldeia, retornar e dar esse conhecimento, dar o retorno para a nossa população indígena, ele é muito grande. A gente queria que tivesse aqui o seu Augusto, que também foi um dos líderes que lutou, que foi atrás, que era o sonho dele de ver a gente formado e retornar para sua aldeia. Mas, infelizmente, ele já partiu desse mundo, né? Mas tenho certeza que ele consegue ver nós do outro lado, ver o empenho dele, a força dele, de lutar
para que tenha indígenas formados para dar assistência à sua população. E isso, para nós, é um benefício muito grande. A gente se sente realizado, a gente se sente satisfeito que a gente teve o apoio de pessoas importantes nessa trajetória. Então, para nós, eu, como atuo aqui, moro aqui na comunidade, ela está sendo muito bom. Depois de ficar anos fora, retornar para a aldeia, creio que está sendo assim um ponto muito positivo. E os que vão para as universidades, todos os indígenas que vão para a universidade, esse é o pensamento, esse é o objetivo, de retornar para a sua aldeia, trazer o conhecimento que teve fora da sua aldeia e aplicar. Isso é uma indígena leva consigo, leva a sua cultura, leva o seu trajetório, mas nunca deixa de ser indígena. Ele volta para sua aldeia para pôr o conhecimento, atuar, colocar em prática dentro da sua cultura indígena. E isso está sendo muito bom. A Sheila representa e nos deu uma grande aula agora, né, do que a gente estuda em sociologia quando fala do intelectual orgânico. É exatamente isso, né? É alguém que sai deste lugar, que vai, que se fortalece, que aprende, que se forma e que volta para devolver para esse lugar, né? Então, isso, para nós, e eu disse que eu ia me segurar, que eu não ia me emocionar, né? Mas isso significa a transformação social, né? São pequenas ações, e a gente pode dizer que pequena, porque uma universidade que há 10 anos atrás abriu 2 vagas, hoje a gente vê o resultado desses, e eu não sei se o professor Cosan está acompanhando, gostaria que tivesse, mas o Ernesto está acompanhando o resultado do trabalho, que também foi um trabalho coletivo. E me lembro que com muitas dificuldades, quanta coisa faltava, né? Quanta coisa a gente não conseguia ter, como hoje ainda, né, Tati? Quantas coisas a gente sonha. Em 2013 não tinha nenhuma aldeia, hoje Rio Grande tem 3 aldeias indígenas, né? E essas pessoas estão convivendo, estão nos ensinando, e aqui eu quero fazer uma homenagem especial para a dona Talcira, né? Que é a cacique Guarani, ali do Petrolini, que é uma pessoa de extrema sabedoria, e tu lembrou do Augusto, e eu lembro o Augusto numa semana acadêmica de enfermagem, Sheila, que vocês estavam trabalhando, né? E o seu Augusto veio, ele falando desse privilégio, da diferença do aluno indígena poder vir para a academia, porque ele consegue somar 2 conhecimentos nessa volta, né? Tu tem o conhecimento, vamos dizer, o conhecimento técnico, científico, que a academia nos dá, mas tu tem também o conhecimento da sabedoria ancestral, que hoje já se vê e se respeita com outro olhar, né? Que consegue resolver muitas vezes os problemas que foi negado por muito tempo com a ciência. Então, o papel de vocês, indígenas, na academia é também trazer esse conhecimento, essa ancestralidade no conhecimento da medicina, né? do cuidado com as pessoas. Não só, e ele dizia isso, não só pelo remédio, mas pela erva, porque muitas vezes é da erva que são feitos os remédios. Eu lembro dele dizer isso, assim, essa frase foi uma coisa que marcou muito. Então, tem sido, sim, um constante aprendizado para a gente, essa convivência. E eu digo, Sheila, que a Tati e a Patrícia, tu lembras da Patrícia, né? Era minha bolsista na época, lá na FURG. O trabalho dela de graduação em serviço social foi sobre a questão indígena, né? Hoje ela está na prefeitura também, eu brinco que são as 2 índias que não são índias, né? mas que têm alma indígena. A Patrícia que nos representa a minha unidade lá, o Gabinete de Programas e Projetos Especiais, nesse conselho, né? O comitê começou com um comitê indígena e hoje é um conselho já estabelecido. Então, a gente tem sempre a presença, direta ou indireta, de vocês nas nossas vidas, né?
E foi feito um trabalho ali também com... Esse ano foi feito o primeiro seminário, foi ali na Talcira, na Tati. O Seminário das Mulheres Indígenas aconteceu agora no início deste ano. Foi muito bonito, eu não pude participar do tempo todo, mas a Michele Menezes participou, a Tati participou também, né? Então foi uma experiência muito bonita ver a organização das mulheres e o espaço que as mulheres têm dentro das comunidades indígenas. Acho que vocês podiam falar um pouquinho aí, Gi. O quê? Como é que é a coisa do espaço das mulheres dentro das aldeias? Com a Sheila, mulheres, com a Sheila, né? eu brincava, ela sempre foi muito liderança na universidade, né? Lembra, Sheila? E eu brincava que ela um dia ia ser cacique. Vamos ver. Nós, mulheres indígenas, a gente sempre está procurando ajudar um ao outro, né? Trabalhando junto, que nem a tarde a gente chama para trabalhar junto, os não indígenas, né? E queremos que as pessoas que trabalham conosco seja para nos unir e não para ser um elo para discórdia, né? Porque nós indígenas dependemos um dos outros para termos força. E a partir do momento que um branco, com as nossas forças e com as nossas lutas, e também que, apesar de tudo, que somos muito felizes, gratos pela prefeitura, que vem fazendo nós, povos indígenas, ajudando, né? Nunca nós podemos parar de lutar e ter hoje bom, e amanhã pode ser bem melhor ainda, né? E para isso acontecer, precisamos sempre estar fazendo aliança para garantir o bem-estar dos nossos indígenas. E também quero agradecer a você, né, Darlene, que nos ajudou muito, a Tati, a Jane Moraes, que é coletiva de mulheres indígenas fundária da FURG, a minha irmã, né, que eu chamo também, ela me ajudou muito, e eu não tenho como palavra de agradecer vocês, né, Tati, Jane, e o Rio Grande também, né, a cidade de Rio Grande, Cassino, que sempre vem ajudando nós, né, com o que pude, então é isso, né. Que bom. Falar para a Sheila e para a Gi, que estão falando de agradecer a cidade, agradecer a prefeitura, o prefeito está nos assistindo também, viu? Está mandando abraços aí para vocês e falando o respeito que ele tem e o carinho que ele tem também por essas comunidades, né? Sim, sempre o prefeito fica procurando um jeito de ajudar nós, né? E eu sou muito grato ao prefeito, e hoje, nossa, eu não sei o que falar, gente. Não precisa falar. Tu agradece para tua mãe, falando aproveitando o tempo de quarentena, né? A gente fica mais em casa, a importância da gente olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas ancestralidades também, né? Essa nossa história e os nossos povos, e ver que a gente tem muito a aprender com eles. E falar em aprender, quero fazer uma propaganda aqui do artesanato caigangue, que eu ganhei da Sueli, da mãe da Gi, né? E eu guardo com muito carinho, e isso é também uma lembrança, uma memória de vocês presentes. E a Tati deve ter ali também as delas, né? Então, as pessoas podem e devem, não agora, mas podem encomendar, que entrega por teleentrega, não? A Tati está querendo falar. Estava no mudo.
Eu estava muda, não, eu estava mostrando que estava mostrando a tua casinha. Eu tenho uma patinha aqui atrás, ó, que também é artesanato caigangue. Pô, aqui não consegue falar. Tati, Não tá me ouvindo? travou a tua. Não estava ouvindo. Travou? Agora estamos. Queres mostrar? Podes mostrar que travou. Tá, tá, eu estava mostrando a minha pata aqui, ó, que é um artesanato caigangue também, que eu também ganhei da dona Sueli. É uma. Mas sabe que aproveitar assim que é um tempinho de fala, né? A gente são tantas as pessoas que cruzam na caminhada, né? E para a gente conseguir alcançar tudo isso que a gente conseguiu alcançar ao longo desses anos, sempre imprescindível a presença de algumas pessoas, né? E eu acho que é muito justo a gente citá-las, né? Se nós temos hoje uma coordenadoria, se nós temos hoje um conselho, é construído a muitas mãos, né? Tu falou na Patrícia, a Patrícia é uma parceira, assim, de muito, já de muito tempo, né? E de muito trabalho, né? Pessoas que não tem como não citar, como a Cíntia Campos, né, na cultura, como a Juliana na SMK, são pessoas fortes, a professora Ingrid, meu Deus, o quanto a gente consegue aprender com essas pessoas que se dispõem a trabalhar, né, e aceitam trabalhar a questão indígena. Muitas vezes eu acho que as pessoas também não entendem muito o que a gente está falando, mas vão na confiança, sabe? Vão na certeza de que é uma coisa boa, assim. E o Alexandre, eu vi o prefeito mandando ali um abraço para todos nós, né? Olha, eu me emociono porque foram muitas atividades e foram muitas ações, né? Que a gente dependia exclusivamente dele e ele sempre abrindo muito os braços para a questão, né? E eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa um pouco persistente, assim, quando tem uma coisa na cabeça, e aí eu tentei uma vez, eu lembro que eu tentei uma semana falar com ele, mas eu não consegui. Encontrei com ele no posto de gasolina, abastecendo o carro. Colocou a senha no cartão para pagar a gasolina e eu, prefeito, falando, né? E ele super sempre de braços abertos para ouvir a pauta. E sim, essas pessoas fazem parte, né, da caminhada desde o início, assim, e são pessoas que fazem, até hoje estão, né? Tem as que já passaram também. Porque, na verdade, a gente conseguiu, em Rio Grande, nós temos a coordenadoria, o comitê e o conselho, né? Nós temos 3 instrumentos para trabalhar as questões indígenas. Então, são muitas pessoas envolvidas, né? Algumas num ponto mais específico, outras no geral, mas são todas as pessoas envolvidas, assim. E agora nós temos uma técnica em enfermagem também, né, no programa de saúde, que é uma coisa que nós buscávamos já há algum tempo. Então, são os avanços, assim, e citar essas pessoas que fazem parte, porque se a gente consegue chegar, a gente consegue porque a gente conseguiu usar uma rede, unir uma parceria, e isso é que é o mais importante, assim. E se definiu política pública, né? Não é uma ação isolada, é uma política pública garantida em lei, e isso vai ficar. Eu acho que esse é um grande legado que a gente consegue deixar, né? E vendo a Gi novinha aí começando, né? Estudando, se preparando, essa história é para vocês continuarem, viu? E continuarem firmes e fortes nisso. Falando da questão da saúde indígena, né? Hoje, lá no posto, assim como no CAI, que foi o primeiro posto que trabalhava, porque eram os estudantes indígenas, né? Então, depois, no posto do Petrolina, ele também é um posto que tem esse cuidado em função das 2 aldeias que tem ali, né? Então, são coisas que vão garantindo e vão deixando esse legado. Mas falando um pouquinho, que a gente vai ter que encerrar, já estão me avisando aqui que nós estamos chegando no nosso final, que a minha assessoria familiar aqui, falando um pouquinho, como é que está, Sheila, aí em Iraí, essa questão do corona, a gente vem tomando aqui todos os precauções,
né? Oi, Darlene. A Tati, junto com comunidades indígenas aqui em Grande. E como é que está? Oi, como é que está vocês aí? Tá, acho que tá cortando um pouquinho a tua fala, mas acho que compreendi mais ou menos o que tu quis falar em relação a essa pandemia que tá tendo, né? Sim. Oi, é isso mesmo, isso mesmo. Isso. Isso, Aqui, isso. a Darlene, a gente sabe que é uma coisa assim que vem assustando não só a população indígena, mas o mundo todo, o Brasil inteiro, né? Então toda a população está assustada com isso. Então a gente, como área da saúde, a gente faz a nossa parte, a gente orienta a população indígena. Eu, como responsável pela unidade, a gente trabalha em conjunto com a nossa equipe para a gente dar essa orientação para a nossa população. Tá? Então, a gente está orientando a nossa população, juntamente com a parceria da liderança aqui, tá? A gente faz essa orientação para eles, para a população permanecer em casa, tá? A gente sabe que a população indígena, ela trabalha com o artesanato indígena, que é a principal forma de sustentação dessa população. E está sendo um pouco difícil para essa população ter um pouco de sustento, porque a única forma de eles conseguir o sustento deles é através da venda do artesanato. E eles não podem sair da aldeia para essa comercialização do seu artesanato, né? Então, isso dificulta um pouco. Então, a gente está tentando achar formas de trazer com que tenha alimentos para essa população na aldeia, juntamente com a liderança, os nossos caciques daqui. Então, a gente está fazendo isso, a gente vai atrás, a orientação a gente dá, a gente faz as visitas nas casas, a orientação a gente está fazendo na população em geral, aqui com a comunidade. Oi, Sheila. Oi, conseguiram... Tá falhando. Tá falhando, né? Mas a gente conseguiu, eu consegui entender. Tá bem? Eu não sei se as pessoas estão conseguindo ouvir, me desculpem que deu algum problema na conexão aqui. Mas pode continuar, Sheila, acho que deu. Acho que resolveu. Foi. Mas são esses procedimentos que a gente está seguindo aqui. Não só aqui, mas em todas as aldeias, né? Todas as equipes que tem nas aldeias, eles estão fazendo essa prevenção. Então, todas as aldeias, o nosso polo base, que é de Passo Fundo, ele dá essas orientações para a gente seguir, né? Dando essa orientação, conversando com as pessoas que moram na aldeia. A gente sabe que é difícil fazer com que a população não saia da sua aldeia, por causa do que eu falei, que a única forma de sustento da família nas aldeias é com a venda do artesanato. E está sendo difícil, mas a gente está fazendo o que a gente pode com a parceria da liderança, da FUNAI, do CEMI, para a gente tentar trazer o melhor para essa população. São essas formas que a gente está tendo de prevenção, no caso das aldeias. Então, a nossa equipe aqui trabalha em relação a isso, dá essas orientações, a prevenção, de que forma eles têm que prevenir, como é que é uma diferença de uma doença, uma simples gripe, tá? De uma dessa doença que é a Covid-19. Então, a gente dá essa diferença, sim, para eles conseguirem entender mais ou menos, tá? Então, a gente fala, para nós, que é indígena, é mais fácil a gente colocar para eles, porque a gente consegue falar o caigangue. Então, eles conseguem ter uma compreensão melhor em relação a isso, conseguem entender melhor. Então, para nós aqui, a gente está fazendo a prevenção deles. Então, a princípio, a população aqui, que a gente trabalha, como eu falei antes, com 800 pessoas, 800 habitantes, a gente tem uma área demarcada de 270 hectares, né? Então, desses hectares, 160, ele é mata nativa, né? Então, para nós, a gente está trabalhando essa questão
de prevenção para que não corra casos aqui na aldeia. Até pelo risco, né, que são comunidades que vivem muito juntos, né, então a importância de prevenção. A gente também vem trabalhando, acho que a Tati pode falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui em Rio Grande também, nessas 3 aldeias, né, Tati? Basicamente é a mesma questão que a Sheila explicou, né? O fato da economia dessas aldeias girar em torno da venda do artesanato, né? E em função da pandemia, as pessoas não podem sair da aldeia para vender. E ainda para agravar, né? Veio durante o mês de abril, que é um mês tão importante para nós, que a gente consegue fazer várias atividades e vender artesanato, arrecadar alimentos também nas escolas. Nós criamos o comitê, né, junto com a coordenadoria, criou o plano de prevenção ao contágio do Covid nas aldeias, por Covid nas aldeias. Então, a gente baseou em dois eixos, assim, o lado educacional mesmo, a questão da prevenção, essa questão do lavar as mãos, né, do uso do álcool gel, e também o lado da segurança alimentar, né? Porque a gente pensa em cesta básica, a cesta básica, ela é uma cesta básica, mas a gente falta ainda alguns complementos, como a proteína animal, como verduras, legumes, e a gente conseguiu garantir tanto a cesta básica quanto esses outros alimentos, assim. Então, a gente fornece isso nas aldeias. Nós conseguimos uma parceria com a FURG e nós estamos doando periodicamente o álcool gel nas aldeias, né? O uso de máscaras também. Nós recebemos uma doação de máscaras da CUT Litoral Sul, então, Regional Sul, então a gente fez uma entrega nas aldeias, né? Explicando como se usa 2 máscaras por pessoa quando sair da aldeia. Agora, essa semana nós orientamos também na questão do acesso a esse benefício, esse auxílio emergencial do governo federal, né? Então, auxiliamos eles todos. Nós temos a colega da SMCAS que está sempre em cima, assim, nessa questão dos cadastros. E agora, eles vêm para o centro para receber, então a gente consegue distribuir as máscaras antes disso, né? E orientá-los da forma como usar. É isso, assim, nós estamos contando muito com a parceria, né, da comunidade, a gente conta com a parceria de instituições, como a doação de álcool, doação de máscaras. A Refinaria Grande também fez conosco uma parceria muito, muito legal, né, para garantir cesta básica para as famílias. E aí estamos desenvolvendo essas atividades também com bastante atenção do pessoal da saúde, né, para ver qualquer sintoma, já com antecedência, já poder prevenir mesmo, bastante prevenção, e é isso, estamos enfrentando muito bem, eu acho. A gente precisa agradecer a comunidade, né? Eu costumo, nas conversas com as equipes, com a nossa equipe interna, dentro da Rede Acolher, né, o pessoal pergunta, e os indígenas, como é que estão? Eu disse, olha, os indígenas estão tranquilos, assim, porque a comunidade teve uma excelente resposta e preocupação. Tem alguns grupos, né, que trabalham, eu sei que o professor Éder compõe o pessoal da Vigilância em Saúde, através da Michele, também, que é uma apaixonada pela causa aí também, tem feito esse acompanhamento, né, nas aldeias para dar essa orientação também, né? Então, mas tem uma coisa que vocês as duas falaram, e eu quero conversar, já aproveitar isso com a Gi, e depois conversar com as outras aldeias, com o Eduardo e com a Talcira, que é essa questão da venda do artesanato, né? Agora, na Páscoa, o seu Cláudio teve uma visão criativa ali, né? E vários grupos publicaram a venda das cestas pela internet, né? E teve... Depois eu quero que a Gi fale se conseguiu vender, se não conseguiu, como é que foi. Mas eu já quero propor um desafio, Gi, e vocês que são mais jovens e que lidam com isso, a prefeitura, junto com a FURG, lançou um portal, agora, um portal em razão do Covid. Depois acompanha, Sheila. É www.riogrande/corona. Uhum. E aí, dentro desse portal,
tem uns links que é o quero comprar e o quero vender. Então, ali pode ser uma oportunidade para a venda do artesanato indígena, né? Então, muitas pessoas... Hoje, esse portal tem mais de 20 mil acessos. Então, colocar para criar esse espaço também de comercialização virtual, né? Que a gente vai também se adaptando à crise e buscando essas alternativas. E a FURG, junto com a prefeitura, montou esse portal. Então, a conversa, Gi, com o pessoal aí, né? Montem as listas, façam as fotos do material, com os valores, e isso pode estar sendo colocado ali para que você possa estar adquirindo também o artesanato, o adereço, o enfeite e todas as coisas que vocês produzem. Mas fala um pouquinho para nós de como é que está aí o cuidado com a questão do corona e como é que foi as vendas das cestas. Aqui estamos se cuidando também, né? Se prevenindo muito. Quando temos que, sabe, quando a gente tem que sair, tem que estar usando máscara. Aqui em casa a gente não estamos usando muito, né? Só o álcool gel, né? Para se prevenir um pouco. E as vendas dos artesanatos foi bom. Foi ótimo para mim, né? Tem bastante pessoas vieram aqui comprar o cesta de Páscoa. Aí foi bom para nós, né? As vendas, um pouco foi bom para nós. Que bom. Gente, nós estamos encerrando, já passamos de 1 hora aqui de conversa, né? Oi. A gente pensa, 1 hora, mas passa muito rápido. Bom, eu queria, então, meninas, agradecer a vocês. Oi, a Gi quer falar? Ai, o Cacique quer muito falar aí com vocês ainda. Pode falar. Pode entrar, seu Cláudio. Pode entrar, seu Cláudio. Pode entrar, a casa é aberta aqui, a sala é aberta. Quando o seu Cláudio chega, agradecer ao pessoal, né? Tem tanta gente, eu falei na Talcira, no Eduardo, mas lembrando das meninas, das meninas e dos meninos que estudaram, né? Que a gente nos ensinaram. Né? Tem a Josi, a Sheila foi a primeira que entrou. A Josi foi a primeira que se formou em psicologia, a Josi, né? A Janete, advogada. Nós temos, e a Janete é liderança hoje aqui. Né, que a gente não conseguiu colocar todo mundo, mas uma hora a gente vai conseguir estar conversando. Aproveitar esse mês, né, fazer um abril indígena virtual, aí, criando outras pautas. Agora tu aprendeu, Tati, chama a tua próxima aí. Mas seu Cláudio, bem-vindo, seu Cláudio. Oi, posso falar? Oi, pode falar. Oi, como é que estão? Tudo bom? Tudo bem? E a Sheila? Tudo bem, Sheila? A Sheila tá grandinha. Quando eu vi ela estava com 9 anos. O pai dela, um grande amigo, eu mando um abraço para ele também. Pode deixar que eu mando. Tá? E agradecer, né, vocês aí, né, que estão dando essas oportunidades, né, para divulgar, né, as nossas dificuldades, né, o que nós temos aqui temos no meio desse pandemia, né, que eu acho que não é para qualquer um, né, então a gente temos cuidando, né, e agradecer também o povo do Rio Grande, né, que no meio dessa situação eles vêm nos ajudando, né, dando doação para nós, né. E porque, como vocês estão falando, né, a nossa sobrevivência é só pelo artesanato, né? Então, é isso aí, né? Porque a recém que nós temos fazendo o passo, né, o primeiro passo, né, de construir a aldeia, né, e de estruturar ele também. Então, há muito grande dificuldade para nós aqui na aldeia, né? Mas eu creio que é agora de nós se unir, né? É hora de nós se dar as mãos e continuar a luta, né? E agradecer vocês, a Tati, a Darlene, né? Que também estão sempre nos apoiando, né? Eu creio que nós vamos ainda, né,
futuramente nós vamos ainda ter essa aldeia mais bem estruturada, né? Eu creio que essa aldeia vai ser uma história para nossas raízes, né? Que estão vindo, as nossas crianças, né? Então é isso aí. E agradecer vocês, o povo do Rio Grande, que nos ajuda, né? E também, vocês estão falando da venda de artesanato, né? Como que nós temos aí, não temos saindo para venda, né? Então é como a Darlene está falando, né? É por meio de sistema agora, né? Quem quiser encomendar artesanato, que mande para Tati, para Darlene, que elas enviem para nós o que nós temos que fazer, tá? Porque a nossa sobrevivência é isso aí. Agradecer a todos vocês, né? O prefeito, principalmente, né? A doutora Annalise, né? Que nós acolheram, né? Que bom que o senhor lembrou. Tá? E muito obrigado a vocês, tá? E uma boa noite. E eu creio que vocês também estão muito preocupados com as comunidades aqui da aldeia. Mas é assim, nós estamos fazendo a nossa parte, tá? Fazendo o nosso dever aqui dentro da aldeia, né? E dizer para cada um de vocês, né, que os parentes indígenas também estão ouvindo, né, que não vamos levar a sério essa coisa aí que não é brinquedo, né? Porque como estão dando na notícia aí que os nossos parentes estão tombando, né, por causa dessa doença, e levar a sério essas coisas, tá? E eu acho que é isso aí. Muito obrigado a vocês. Obrigada, seu Cláudio, obrigada pela sua participação e, mais uma vez, pela sabedoria, né? Tanto essa sabedoria do cuidado, como a rápida estratégia aí, né? Essa capacidade que a gente vem discutindo aqui um pouco, Sheila. É difícil, é muito difícil, é difícil para todo mundo, ninguém queria estar vivendo esse momento, né? Mas também a gente tem que ter essa capacidade da busca das alternativas, né? E coisa bonita ver quando na simplicidade o seu Cláudio ele já buscou alternativa. Vamos fazer, né? Mas vamos trabalhar então com isso. E comprometo, né, Tati, da gente ir trabalhando essa ideia de colocar esse material no portal, conversar com as aldeias e colocar esse material no portal para que seja comercializado também, né, virtualmente. Mas, gente, nós já estouramos o nosso tempo. Tem uma próxima live agora que eu já convido para quem puder participar. Agradecer o pessoal de coração que estava participando aqui, né, os recados dados. Como não tenho muita experiência, eu não consegui colocar muita coisa. Mas agradecer o pessoal e toda essa nossa ancestralidade que nos trouxe até aqui, né? Dizer que a gente vai continuar e que bom que vocês estão firmes. Eu fiquei muito feliz. Sheila, eu fiquei orgulhosa como uma mãe de ver o seu trabalho, viu? Muito, muito legal, assim. Dizer que continua firme aí, que a gente continua firme por aqui, tá? Vamos criar outras oportunidades, né? Tem tanta gente para a gente conversar e resgatar um pouco disso. E o seu Cláudio falou na doutora Annelise, o comitê que nos ajudaram no projeto de construção aí. Então, tudo sempre vem sendo feito com muitas mãos, né? Todos nós, cada um dando um pouquinho, a gente vem construindo isso. E que a gente continue construindo dessa forma, meninas. Agradecer a presença de vocês, agradecer a todo mundo que estava ouvindo. E dizer para quem nunca fez live é que até dá para fazer. Viu? Até que não não. Tchau, minhas queridas. Um beijo grande para vocês, Tchau. Um grande beijo virtual para todo mundo. Tchau. 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 Fique em Beijos. casa. Tati, prazer de Darlene, prazer rever de novo. A Gi vai ser a nova coordenadora de saúde indígena, que tu não foi. Beijo.